pessoal, dando continuidade, né, então, a nossa tarde de hoje, temos aí o pessoal da Coordenadoria de Convênios e Captação de Recursos, né, o coordenador atualmente é o Fábio Horst, né. Boa tarde, Fábio, seja muito bem-vindo, você e sua equipe. Agora verifiquei a Letícia aqui também, sejam muito bem-vindos e agradecemos pela participação nessa tarde. Com certeza trarão boas informações e contribuição para as nossas chefias de departamento. Tá bom? Muito obrigada. Com vocês a palavra. Então, boa tarde a todos. Como a Márcia já disse, né, meu nome é Fábio, eu estou na Coordenadoria de Convênios desde 2016, atuando na coordenação, juntamente com a Letícia, que é a nossa diretora de captação de recursos, o Rodrigo, que não está presente porque está no período de férias, que é responsável pela diretoria de convênios, e a Eliane, que hoje, especificamente, ela está cuidando de uma prestação de contas bem importante, então ela não teve como participar. Mas a gente vai passar aqui algumas informações da coordenadoria, de modo geral, né, a grande maioria dos professores que já desenvolveram algum projeto, seja ele de extensão, seja com algum convênio da Fundação Araucária, seja algum convênio da UGF, a gente já teve algum contato, então a nossa coordenadoria ela é responsável desde a elaboração dos projetos, da ajuda aos coordenadores e professores na elaboração dos projetos, quanto na execução dos mesmos e na prestação de contas de todos os convênios que a universidade hoje tem. A título de informação, a universidade hoje tem mais de 500 convênios, e destes, mais de 200 são projetos com recursos financeiros. Então, a gente tem uma equipe reduzida, então somos nós 4 agentes universitários, nós temos mais 5 assessores que fazem todo esse trabalho, e mais 4 estagiários que, nesse momento de pandemia, não estão, né, atuando, mas a equipe da Corcap, ela se resume nessas pessoas, para dar conta de toda essa atividade, porque a questão burocrática e a questão da legalidade dos procedimentos é muito importante. Eu não sei se vocês já tiveram a conversa com a PROAF, né? Então a gente trabalha muito próximo à PROAF, só que a nossa questão é um pouco diferente, né? Porque a gente que faz a ligação com os órgãos de fomento, com toda a parte burocrática e a parte legal das questões financeiras e dos instrumentos jurídicos para viabilizar os projetos. Então, como eu já disse, né? Para que vocês tenham uma ideia, o ano passado, que foi um ano de pandemia, a captação de recursos de convênios, de termos de cooperação, contratos, ultrapassou a casa dos 10 milhões de reais. Grande parte desses recursos provenientes da Fundação Araucária e da UGF no combate ao coronavírus. Então, são vários projetos que vieram para a universidade, vários professores atuando na coordenação desses projetos, além dos projetos que a universidade também precisa, né, para infraestrutura e para manter a universidade. As obras, os equipamentos que são adquiridos, projetos específicos que também são financiados por órgãos de fomento, contratos com prefeituras, com empresas privadas também, né? Então, toda essa parte da universidade é com a coordenadoria de convênios. Então, a gente sempre, nas oportunidades que temos, né, a gente não traz uma apresentação aqui muito detalhada, burocrática, porque eu acho que não é a ideia. A ideia maior aqui é passar a mensagem de que a universidade tem um setor específico para isso. A universidade investe muito nesta área com relação a ter um setor para auxiliar os professores, auxiliar todo o pesquisador, todo o professor extensionista na atuação e na busca de recursos para melhorar tanto o ensino, quanto a pesquisa, quanto a extensão, quanto a inovação dentro da universidade. Então, a gente, como eu disse, nós somos divididos em 3 diretorias, né, cada uma cuida de uma parte. A Letícia, daqui a pouco, ela vai falar um pouco, ela cuida especificamente da parte da captação de recursos, que é onde a gente trabalha e inicia todo o projeto que vai ser financiado, ele vai passar por essa diretoria, tanto na elaboração do projeto, na classificação das despesas, de como providenciar toda essa documentação para os órgãos concedentes do recurso, e a gente faz todo esse meio campo aí para auxiliar aos pesquisadores. Letícia, se você quiser falar um pouquinho, depois eu complemento. Eu acho que depois eu também vou mostrar o site da Corcap, que eu acho que ele tem bastante informações que são úteis. Se você quiser falar, Letícia, por favor.
Boa tarde, então. Eu sou a Letícia, acho que já conheço uma grande parte dos que estão aqui na tela, pelo menos que eu estou vendo. Então, assim, aqui na DIRCAP, que é a Diretoria da Captação de Recursos, né, então a gente está aqui para auxiliar os professores que quiserem propor um projeto para alguma agência de fomento, desde o momento que vocês estiverem fazendo os projetos, não é na questão do mérito, é questão na classificação das despesas, às vezes tem uma dúvida se o item é de capital, ou se o item é de custeio, ou qual rubrica que ele vai ser. Então, assim, a gente está para ajudar vocês nesse sentido, quando vocês estiverem fazendo os projetos, né? E depois, na parte da execução, também, quando vocês tiverem algum remanejamento para fazer, tem um saldo de economicidade de algum item que comprou, querem remanejar para algum outro item que gostariam de adquirir, ou qualquer outra coisa que vocês precisem durante a execução dos projetos, seria com a gente aqui. Então, assim, mais para dizer que estamos à disposição, com o que vocês precisarem, que forem fazer um projeto, ou durante a execução do projeto, estaremos à disposição. Aqui eu, a Letícia, a Ana Paula e a Jaqueline. Então, nosso ramal é o 1337 aqui, estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se tiverem alguma dúvida também, estou à disposição para responder. Eu só vou voltar aqui na tela para mostrar então, aqui a equipe, né? Então, dentro do site da Unicentro, ali, /Corcap, nós temos um site aqui mais para trazer informações, né? Para quem quiser conversar com a gente, para quem quiser mandar um e-mail, quem tiver alguma dúvida sobre qualquer tipo de fonte de recurso, se a gente pode fazer contrato, se faz ser convênio, termo de cooperação, qualquer forma de acordo, a gente está sempre à disposição. Daqui a pouco eu coloco o meu WhatsApp ali na tela para que vocês tenham acesso também. Como eu falei, né, então nós somos divididos em 3 diretorias: a diretoria de captação de recursos, a diretoria de convênios e a diretoria de prestação de contas. A diretoria de convênios, ela vai tratar todo o convênio, basicamente que a gente não vai ter questões financeiras, mas também ela faz todo o ajuste e as questões legais internas dos que que envolvem recurso financeiro. Então, todos os convênios que, porventura, o departamento venha a precisar com alguma determinada empresa para estágio, lembrando que a gente não tem mais a obrigação de firmar convênio, porém, alguns setores, algumas empresas, alguns setores públicos e privados exigem a formalização de convênio, então a gente vai fazer normalmente. O que está sendo praticado hoje, né, é o termo de compromisso, onde o aluno e o professor e o departamento que fazem toda essa gestão dentro do próprio departamento. Porém, a gente continua fazendo naqueles casos que a entidade exige que seja formalizado convênios. Então, convênios de toda a ordem, né, vão passar dentro da diretoria de convênios. Na diretoria de captação de recursos, como a gente já comentou, todo órgão de fomento, seja a Fundação Araucária, UGF, CAPES, FINEP, recursos federais de emendas, contratos com entes privados, públicos, vai passar por ali para a gente auxiliar, como a Letícia bem colocou, não no mérito dos projetos, mas na parte financeira, na parte de execução, a gente tenta sempre auxiliar para que a gente não tenha problema durante a execução. Então, a gente sempre pede, na medida do possível, conversar com a gente antes nessa questão, porque a gente vai facilitar a execução, que eu acho que é bem importante, porque a gente tem toda uma burocracia das compras, toda uma burocracia interna, e isso a gente não tem como fugir. O que a gente pode fazer, de repente, é melhorar essa questão da execução das despesas para que isso aconteça de forma mais fácil dentro da vigência do projeto. A prestação de contas, como eu já falei, então, ao final da execução do projeto, todos os convênios, contratos, termos de cooperação, eles são, por lei, exigidos que sejam feitas prestações de contas para os órgãos concedentes. Então, tudo aquilo que foi gasto, as despesas que aconteceram, relatórios de mérito, relatórios das atividades, necessitam de uma prestação de contas que é entregue para os órgãos que concederam o recurso. Então, nós temos uma diretoria que cuida especificamente disso. Hoje, inclusive, a Eliane, que é a diretora, não pôde participar, justamente porque temos uma demanda aí de um convênio federal que a gente está tratando. Mas, basicamente, então, tudo o que aconteceu durante o convênio, durante o projeto,
vai ser prestado contas e vai ter que ser colocado todas as comprovações e enviado ao concedente. Então, por isso que a gente tem um setor específico só para isso, né, para essa questão. Dentro das diretorias aqui, né, a captação de recurso, a gente tem alguns formulários que podem auxiliar, né, solicitações de compra, solicitações de passagem, serviços, alguns atos que são importantes a pessoa ter conhecimento antes de elaborar essa parte do projeto. As rúbricas também, então as rúbricas que eu menciono, cada despesa pública tem um número, um código de referência. E isso é uma coisa meio chata, mas só que, assim, isso para nós é corriqueiro, então a gente pede para que sempre nos procurem, porque a gente pode facilitar e ajudar nesse momento, né, para a execução dos projetos. Todos eles necessitam disso, então a gente tem que fazer. Dentro da diretoria de convênios, a gente tem aqui algumas informações importantes, por exemplo, a relação de todos os convênios vigentes, que envolve recursos financeiros, a gente tem, né? Então, aqui tem uma relação completa de todos os instrumentos financeiros. Claro que ainda aqui é um documento que teria que buscar, né? Mas é uma obrigação que a gente tem de ter essa transparência. Também nós temos aqui todos os instrumentos assinados, então todos os instrumentos que hoje, com os valores, estão assinados, eles estão aqui, a gente separou aqui por órgão, né? Então, se alguém tiver curiosidade, pode buscar. Também nós temos dentro da diretoria as relações de termos vigentes, então quando alguém quer saber se tem será que a universidade tem um convênio com a prefeitura? Então, né, de repente, poderia a prefeitura do Turvo, prefeitura de Guarapuava, poderia buscar aqui se ele tem qual é o departamento que solicitou, mas isso depende do convênio, ele serve para várias questões, porque a gente tem os convênios chamados guarda-chuvas, né, que são de ampla cooperação, então a gente pode buscar por aqui, tem o objeto e a vigência dele. Isso é importante porque, às vezes, antes de fazer um novo convênio, de repente, a gente já tem com aquele órgão. A gente, de repente, faria só um aditivo para determinada ação. A gente eliminaria um bom trabalho aí. E também nós temos os formulários que são importantes, que são muito usados quando algum professor quer fazer um convênio com um determinado órgão, que a gente pede para que ele preencha um formulário bem simples, mas que tem as informações básicas do órgão, que a Unicentro vai fazer o convênio, e o que cabe a cada uma das partes. Isso ajuda a gente a fazer a minuta do instrumento, para ir trabalhando e chegar na ideia e na proposta que o professor ou o servidor tenha interesse de fazer aquele convênio, aquele termo de cooperação, aquele contrato com determinados órgãos. Basicamente, o que o site traz são essas informações. Então, é um site que ainda ele nem está muito atualizado, mas a cara dele, né, tá meio antiga, mas o que importa é que ele tem algumas informações ali pertinentes, e também o principal, eu vou até colocar aqui o meu WhatsApp, se alguém tiver algum interesse, se tem algum projeto que esteja querendo financiar, algum projeto que tenha interesse de fazer com alguma entidade, seja pública ou privada, a gente pode conversar a respeito, ver qual é a viabilidade, qual é o termo jurídico adequado para poder fazer essa parceria. Como eu falei, né, a gente vai ter uma conversa rápida, não adianta a gente entrar muito nas questões técnicas de cada instrumento, porque isso em cada momento, não tem como a gente explicar, daria muito trabalho, eu acho que não é essa a ideia. Nossa ideia aqui é dizer, a Corcap está de portas abertas a todos os professores, né, todos os docentes, todos os chefes de departamento, que têm intenção de fazer projetos, que têm intenção de captar recurso, que têm intenção de fazer convênios, parcerias com órgãos públicos e privados, e claro, né, totalmente dentro da legalidade, e o nosso papel é traduzir essa burocracia que é inerente ao serviço público, para tentar facilitar, né, o trabalho e
projeto em si, que é o principal, né? Então, estamos à disposição, e eu, a Letícia, nessa parte, o Rodrigo também, a Eliane, todos estão sempre muito dispostos a ajudar e resolver, e estamos de portas abertas aí aos departamentos, aos chefes que estão entrando, qualquer dúvida que tenham, se tiverem algum convênio que esteja vigente do departamento e queiram discutir, a gente está aí à disposição, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar também, tranquilo. A professora Daiane ali colocou, né, então, professora, claro, pode mandar, a gente, hoje, assim, nós temos os projetos estratégicos da UGF, que são, cada universidade, ela tem uma espécie de cota dentro do governo, dentro da SET, para determinados projetos. Esses projetos, eles são, não é quem escolhe, mas não é um recurso muito grande, mas cada universidade, a universidade hoje, por exemplo, ela usa muito esse recurso para a questão de melhoramento nas questões de informática, dos laboratórios, da própria parte administrativa, que é o que sempre a gente tem carência, nas questões de alguma reforma que seja urgente, que precisa. Outra forma de captação de recursos são via emendas federais, né, só que daí teria que ver com deputados, que são aquelas emendas impositivas, né, que o deputado escolhe a Unicentro para financiar algum projeto, então, também isso é uma possibilidade de financiamento. Temos os editais da Fundação Araucária, que são as chamadas públicas, né, que daí depende a origem e depende também o objeto da chamada. Temos também os contratos com prefeituras, com empresas privadas, que podem e financiam muitos projetos, né, então, a contratação e prestação de serviço que a universidade faz também, né, então, tudo isso são formas de captação de recurso. Hoje em dia está bem difícil, né, o recurso público, principalmente para a educação, né, projetos específicos, a gente vê, aí vocês sabem muito mais do que eu, né, que os editais estão cada vez menores, cada vez mais enxutos, né, então, a busca é pela captação de recursos de todas as formas, né, então, sempre quando a gente tem alguma oportunidade, a gente conversa com a PROEC, com a PROPESP, né, para que eles divulgação dos projetos ou dos editais que surgem, para que seja de ampla divulgação, né, dentro da universidade, para que todos possam concorrer se tem um projeto para aquelas características. Então, basicamente, essas que são nossas atividades aqui dentro da Corcap hoje. Bom, eu acho que, Márcia, da nossa parte, assim, não tem como mais ser extenso do que isso, porque a gente sempre opta, até a gente já pediu para que fosse para meia hora, menos, porque a gente até tentou fazer, né, apresentar todas as questões mais burocráticas, mas não vejo isso como uma coisa que iria, né, nesse momento. Eu acho que a gente se coloca à disposição, né, dos professores, e estamos aí com o WhatsApp, com o e-mail, com o site, totalmente disponível para qualquer dúvida, né, e daí a gente, caso a caso, a gente conversa. Agradeço muito, Fábio, você, a Letícia, né, que se dispuseram a vir participar conosco hoje. Tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço. Obrigado a todos, né, e tendo dúvidas, né, podem passar o WhatsApp, pode mandar e-mail, a gente está à disposição. Obrigado, tá? Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Fábio, obrigada, Letícia.